Bom dia, irmãos. A paz do Senhor Jesus a todos. É uma imensa honra estar ocupando esse púlpito. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade e aos meus pastores pela confiança. Que Deus nos abençoe nessa manhã, fale aos nossos corações e que de fato os nossos corações estejam abertos, os nossos ouvidos estejam abertos para receber a palavra. Nós acabamos de cantar aqui, basta uma palavra só. Diga e eu ouvirei e na mesma hora obedecerei, né? Então é uma tremenda responsabilidade para mim estar aqui nessa manhã para falar, para ser usado como instrumento da graça de Deus. Espero que assim seja e que todos nós possamos ouvir a palavra e colocá-la em prática. Em nome de Jesus. Eu intitulei a palavra nessa manhã como Mãos à Obra. E o nosso texto base vai ser Isaías capítulo 6, versículos de 1 a 8. Se você trouxe a sua Bíblia, você pode abri-la aí, ou acompanhar na tela aqui atrás. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa, tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. O nome Isaías significa o Senhor é a salvação. Ele era o principal conselheiro do rei Ezequias. Isaías é um profeta que frequentemente foi citado nas Escrituras. Ele nasceu por volta do ano 765 a.C. e seu chamado aconteceu quando ele tinha 25 anos de idade. Seu ministério se deu em Judá, de 740 a.C. a 681 a.C., mais ou menos por 41 anos. Isaías profetizou com respeito a Ezequias, com respeito a seu povo, com respeito a Jesus e com respeito ao milênio. Isaías foi chamado, nasceu num contexto quando o reino de Israel foi dividido entre o reino do norte e o reino do sul. O reino do sul se chamava reino de Judá, o reino do norte, reino de Israel, e Judá ficou com a capital Jerusalém na ocasião, e Deus tinha muitas coisas para fazer nessa época com o seu povo, para tratar o seu povo. Haveria nessa época a invasão dos assírios e dos babilônicos, e tudo isso Isaías teve que profetizar e auxiliar o rei Ezequias nessa fase da história do povo de Deus. Era uma missão muito difícil que Isaías tinha como profeta. Deus tinha uma coisa grandiosa para fazer ao povo, e Deus resolveu contar com Isaías para isso. Nós passamos, no último fim de semana passado, de 10 a 13 de fevereiro, dias memoráveis, na presença do nosso Deus aqui no Acamp 2024. O Senhor falou muito conosco, através de todos aqueles que
ministraram aqui, através dos nossos preletores. Pastor Abílio Pinheiro Chagas, Abílio Pinheiro Chagas Júnior, Bilão, Ed Pinheiro Chagas, Marcos Domiciano, Geraldo Cremonese e o Éder Garbellini, para não ser injusto o nome de todos. Além de palavras inspiradoras e abençoadas sobre as nossas vidas, nós também tivemos os testemunhos, que também da mesma forma foram abençoadores. Muitos irmãos ocuparam esse espaço para dizer como foram despertados. E aí foram vários os assuntos e vários despertamentos que Deus tem feito na sua igreja através dos irmãos, coisas que a gente nem imagina que Deus faz, mas Deus faz. E isso é fato e nós pudemos vivenciar isso. Saímos do encontro com as nossas baterias recarregadas da unção e da presença do Espírito Santo em nós. Amém? Amém, que assim seja, né? Mas aí veio uma pergunta: o que fazer agora com as nossas baterias recarregadas? E o título dessa mensagem já nos dá a resposta. É simples: mãos à obra. Na passagem que nós lemos, do profeta Isaías, ele tem, no meu entendimento, uma das visões mais preciosas e espirituais que a Bíblia registra no Velho e no Novo Testamento até. Ele viu o Senhor, ele entrou na sala do trono. Isaías entrou, teve a visão da sala do trono, e o melhor, o rei estava lá. Incrível visão. Os querubins voavam, passavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, diz a palavra, com 2 voava, com 2 cobria os pés, e com 2 cobria o rosto, e diziam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Sempre que eu leio esse texto eu me emociono, porque a gente fica imaginando, esse momento. E o profeta então presencia e imediatamente ele se reconhece pecador. Então um dos querubins tira com uma tenaz, se você não sabe o que é um alicate bem comprido assim, que vai lá no trono do Senhor, tira uma brasa com uma tenaz e toca na boca de Isaías. E diz a ele: olha, os seus pecados estão perdoados, você está purificado. Você de novo é santificado pelo Senhor. Santo. Foi assim que Isaías se encontrou, ao receber o toque do Senhor. A palavra de Deus não diz quanto tempo que durou essa experiência do profeta Isaías. A nossa experiência aqui do Acamp 2024, ela durou 4 dias, certo? Vamos pensar que a experiência de Isaías também durou 4 dias, para a gente poder fazer um paralelo. A Bíblia não fala, mas a gente vai pensar que ele ficou 4 dias na presença do Senhor, e saiu dali, daquele lugar purificado, santificado e com uma missão. Da mesma forma, nós ficamos aqui 4 dias, e nós saímos daqui cheios da graça do Senhor. 4 dias na presença do Senhor,
dias do derramar da graça de Deus sobre as nossas vidas, de comunhão plena com Deus e com a sua igreja, dias de meditações, dias de estudos, dias de leituras, dias em que nós perdoamos e tivemos os nossos pecados perdoados. Nós fomos purificados pela palavra. Vimos o Senhor e o adoramos quase que face a face. Amém? E eu tenho uma coisa para te dizer, irmãos. Tem um livro chamado Uma Vida com Propósitos. O autor chama-se Rick Warren. E ele diz uma frase que eu nunca mais esqueço, que diz o seguinte: tudo o que Deus faz tem um propósito. Tudo. Deus não faz nada à toa ou por diversão, diferente da gente. Tudo o que Deus faz tem um propósito. Voltando à visão de Isaías, o propósito de Deus era separar um homem para representá-lo perante os homens, porque Deus estava por fazer uma obra grandiosa no seu povo, e eu diria gloriosa, apesar que houve muitas dores, mas não deixou de ser gloriosa por conta disso. E resolveu que Isaías estava incluído nesse trabalho. Deus, lógico que Deus não precisava de Isaías, assim como Deus não precisa de mim nem de você, assim como Deus, quando aborda Jó, ele fala: Jó, eu não precisava de você, eu não precisei de você quando eu fui fazer o mundo, quando eu fui criar o universo, quando eu fui criar as flores, plantas, animais, mas eu resolvi te usar. Por isso que Deus é Deus. Se Deus devesse satisfação para alguém, ele deixaria de ser Deus, né? E Deus então resolve usar Isaías. Por isso que no versículo 8, ele faz uma pergunta para Isaías: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E aí então, fica evidente a trindade. Quem há de ir por nós? Disse Deus. No que o profeta responde, imediatamente, sem pestanejar, sem pensar, sem ver os problemas, sem ver as dificuldades, sem ver as dores que isso ia trazer: eis-me aqui, envia-me a mim. O propósito eterno de Deus, nós aprendemos isso desde quando eu cheguei na igreja em 1993, quando eu conheci a Comunicação e Missão Cristã, em março de 1993, no acampamento lá da Coca-Cola. Alguns aqui vão se lembrar. E naquela ocasião eu tive uma experiência com o Senhor, porque eu tinha tido outras experiências desastrosas com o Senhor, coisas que me deixaram, eu era muito jovem, e me deixou endurecido para a palavra, e então o mundo ficou mais atrativo, mas Deus tinha um propósito. E em 1993, então eu cheguei, conheci a Comunicação e Missão Cristã, fui recebido pelos irmãos, ganhei um abraço gostoso do João César. Cadê o João? O João, eu vi ele aí hoje, ele está por aí. Se você quer ganhar um abraço gostoso, dá um abraço no João César. E dos outros irmãos aqui. E eu aprendi desde então que Deus tem um propósito para as nossas vidas, para a vida da sua igreja, para todos nós. Qual é o propósito eterno de Deus? Ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, ao seu Filho Jesus. Esse é o propósito de Deus desde a criação, desde antes da criação. Tem um livro do pastor Jorge Mitian que chamou O Projeto do Eterno, onde ele destrincha esse assunto. E você pode comprar esse livro, acredito que aí na livraria tenha. Lá fala sobre o propósito de Deus. E esse propósito não mudou.
Nesse mesmo propósito, o Senhor está por fazer uma obra gloriosa na vida de pessoas que nesse momento que nós estamos vivendo, nesse pós-pandemia, que parece que a igreja não despertou ainda. Muitos ficaram na pandemia. E eu vejo por mim, eu prefiro hoje trabalhar de casa do que ir até a empresa. A empresa falou: olha gente, já está na hora de voltar, né? E muitas vezes eu peço permissão e eu trabalho de casa, porque é muito mais gostoso trabalhar em casa. Em casa eu trabalho de chinelo, de bermuda, ninguém está vendo. E eu tenho certeza que você, se tivesse essa oportunidade, você faria o mesmo. Não é? E nós, até como igreja, no tempo em que se chamou pandemia, tempo de pandemia, nós tivemos os cultos online. Não tenho nada contra isso, eu achei que foi uma saída inteligente e útil para aquele momento. Mas agora acabou, irmãos. Pode sair, desperta. Mãos à obra. Continuamos no tempo da graça. Não é porque houve o pós-pandemia que a graça acabou. Hoje é o tempo da oportunidade. E Deus está ainda querendo salvar pessoas. E existem muitas pessoas, inclusive, eu vi um estudo sobre isso, que o pós-pandemia causou um problema, um outro problema que já existia antes, mas ficou mais evidente, agora evidenciou, que é o problema da reclusão. As pessoas ficam reclusas em casa, elas ficam, não querem mais se socializar. Muitas pessoas têm tido dificuldade com isso, né? Ficaram introvertidas e reclusas. E eu tenho um caso assim na minha família. Deus tem um propósito. Deus está querendo salvar pessoas, essas pessoas que precisam de Cristo. E nós temos as ferramentas. Em Mateus 9, 36, Jesus diz o seguinte, Mateus registra, né, sobre Jesus. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. As pessoas hoje não são diferentes. Nesse tempo que nós chamamos de pós-pandemia, nós temos muitas pessoas que estão sofrendo com vários problemas, depressões, problemas emocionais, problemas de socialização. Nós vimos o testemunho da Vera aqui, que ela tratou um pouco sobre isso. Existe uma luta chamada luta antimanicomial, é isso, né, Vera? Para acabar, não pode ter mais manicômios, onde você tranca a pessoa lá, e ela vive o problema dela, e você vive os seus aqui fora. Isso é desumano. Não, irmãos, nós somos a igreja do Senhor. Se nós não nos compadecermos das pessoas e dos problemas delas, nós somos egoístas. Ah, mas eu vou atrás de problema? Vai atrás de problema, porque foi isso que Jesus fez. Ele compadeceu-se delas, das pessoas, porque elas estavam aflitas e exaustas. Você já esteve aflito e exausto? E você foi socorrido por alguém? A ajuda cai como um bálsamo sobre uma ferida doída, sobre uma queimadura. Sabe aquela queimadura que você faz, que a avó vem, passa aquele negocinho e dá aquela aliviada? Geralmente é um negocinho que não pode passar, né? É borra de café, é pasta de dente. Oi? Tem amor. Mas resolveu.
E o Senhor fez isso com as multidões. Elas estavam aflitas e exaustas, e Ele se compadeceu delas. Em Romanos 8, 19 e 21, diz o seguinte: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. A criação, irmãos, o pastor Éder falou sobre isso aqui, ministrou sobre isso, a criação aguarda a revelação do que você tem para revelar, do que eu tenho para revelar, na expectativa que ela seja redimida do cativeiro da corrupção. Para onde? Para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Toda a criação geme, aguardando. E após esse encontro desperta, Deus continua a te perguntar: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Qual será a sua resposta? A minha será: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém. Vou dizer aqui, parafrasear Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Temos muito trabalho a fazer. Não devíamos ficar perdendo tempo com coisas alheias ao reino de Deus. Também não fique centralizando as dificuldades. Centraliza Cristo e faça o que você tem que fazer. Não fique medindo o esforço. Isaías não mediu o esforço quando o Senhor pergunta: a quem enviarei? Mas eu vou no teu nome, Senhor, lá no Fortunato, é um bairro difícil. Eu estou lá no Fortunato desde 1995, quando inaugurou a Casa da Esperança. Eu não peguei o comecinho, mas do zero, mas eu estou lá desde o comecinho, junto com a Verinha, depois o Cláudio, Geraldo, Geraldinho, passou vários pastores lá, passaram. E o tempo foi passando e eu fui ficando, e estou lá até hoje. Em 2008, o ministério me chamou para pastorear aquela comunidade. É uma comunidade pequena, mas eu tenho tido grandes experiências ali, com o trabalho de evangelismo principalmente. Deus fala, Deus faz, e eu sei que Ele faz. Se você for ficar medindo esforço, olhando as dificuldades, você não vai fazer nada. Você vai fazer só aquilo que você gosta de fazer. E nós gostamos de umas coisas que muitas vezes não agradam a Deus. Faça como um corredor. Ontem eu estava acompanhando um campeonato mundial, eu não sei do que é que está tendo de natação. Oi? Esportes aquáticos. Nada como ter uma assessoria boa, né? E então, você vê assim, cada um dando o máximo de si. Faça como um corredor, como um nadador dos esportes aquáticos. Dê o máximo de si. Mas o meu máximo não é igual ao máximo do pastor Abílio. É o seu máximo. Não tem problema. A palavra do Senhor diz, não está aqui no texto, 2 Timóteo 2,4, que nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida,
porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Não fique perdendo tempo. O soldado, quando ele sai para guerrear, nós estamos vivendo agora algumas guerras aí que estão passando na televisão, porque ainda tem muitas outras que não passam, né? Não dá ibope. E aí, você acha que o soldado, quando ele vai para guerrear, com a arma na mão, sei lá como é que chama aquele fuzil lá, e aí, você acha que ele para ficar olhando a plantinha, a florzinha, nossa, olha como aquele monumento é bonito. Você vê soldado fazendo isso? Você vê soldado construindo casa por onde ele passa? Você vê soldado negociando com as pessoas? Comprando e vendendo? Não. O soldado de Cristo, o objetivo dele é satisfazer o desejo daquele que o arregimentou. Quando Deus disse para Isaías assim: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Quando Deus disse para você, agora nessa manhã, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? O Senhor está esperando de você, que você não se distraia, que você não durma, que você desperte para aquilo que Ele tem para fazer, através da sua vida. O propósito eterno continua mais vivo agora, aqui dentro de mim, e dentro de você, aqui dentro de nós. Foi reacesa em nós a chama do Espírito, aquilo que o João disse, o fogo do Espírito. Fomos despertados por Deus para a obediência do ID. Isaías capítulo 52, versículo 9, diz o seguinte: quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Isso aí foi repetido lá em Romanos, capítulo 10, versículo 15. Quão formosos são os pés dos que saem. Os nossos pés são os pés de Cristo, são os pés de Jesus quando nós saímos. Em Mateus capítulo 28 diz assim: e eis que estou convosco, quando você sai, quando os seus pés são os pés de Jesus. Em uma ministração do pastor Abílio, há muitos anos atrás, em 2008, eu fui buscar nos meus arquivos secretos lá em casa, nos meus cadernos, ele disse uma frase que eu ouvira de um padre, amigo seu, chamado Padre Vieira. Não sei se o senhor vai lembrar disso, seu Abílio. Que ele disse o seguinte: Deus não vai contar somente o número de discípulos que fizemos, Ele vai contar quantos passos demos para produzir esses discípulos. Profético isso, né? Deus não quer que você fique da sua casa, internet, ligação. Não é que isso é proibido, pode fazer, lógico. Nós temos aqui irmãos convertidos através de um trabalho de telefone que nós tínhamos antigamente. Mas isso, irmãos, é um trabalho específico. Formosos são os pés dos que anunciam. O Senhor vai contar os seus passos, diz o Padre Vieira. Quantos passos você deu? A gente gosta de descansar, de ficar em casa, né? Colocar os pés para cima, de relaxar. Tudo isso é bom e deve ser feito. Mas isso não justifica a gente ficar com os pés para cima, descansando, cochilando. Desperta, irmãos. Fomos escolhidos por Deus para sermos frutíferos. Estamos abençoados e ungidos para fazer discípulos. Em Atos capítulo 1, versículo 8 diz o seguinte: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo,
e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, como em Samaria, e até os confins da terra. Nesses dias do acampe, nós pudemos desfrutar do enchimento do Espírito Santo, do derramar do Espírito nas nossas vidas, bênçãos e bênçãos sem medida, toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, amém? E se você já recebeu o Espírito Santo, significa que você obedeceu a primeira ordem, a primeira parte já está feita, que bom, isso é bom, recebeu o Espírito, crer e ser batizado, você creu e você foi batizado. Agora, irmãos, temos uma segunda ordem, e qual é? Isso mesmo, ir e fazer discípulo, ser testemunha de Cristo em toda a Judéia e Samaria, em Bauru, no estado de São Paulo, no Brasil e no mundo, aonde quer que você passe. Aliás, eu queria fazer um parêntese aqui, que segundo o pastor Jorge Mitian, há alguns anos atrás, que ele ministrou aqui nesse púlpito, ele disse o seguinte, que num dos estudos que nós tivemos, que essa tradução ela é correta, mas ficaria melhor uma tradução do grego original, onde o verbo estaria no gerúndio, que é indo fazer discípulo. E eu terminei de ler recentemente um livro do Nelson Bomilcar, que chama Diálogo, se você puder ler, leia, onde ele reforça essa tese, de que o tempo do verbo, não é tempo, que gerúndio não é tempo, né, mas a conjugação correta seria, melhor, né, não correta, a melhor conjugação seria indo. Isso muda um pouco, porque quando você vai fazer discípulo, você só vai começar a fazer a hora que você chegar lá, mas o indo fazer discípulo, todo o tempo eu estou andando e fazendo discípulo. E eu não estou querendo aqui, criando nenhuma heresia, nem querendo corrigir a Bíblia, tá? Pelo amor de Deus. É só uma observação que me parece mais cabível. Indo, irmãos, façam discípulo. Daqui na sua casa, você vai parar para comer, você vai parar para abastecer, você vai fazer várias paradas. E você coloca como objetivo evangelizar o teu vizinho. Você vai esperar chegar lá na tua casa para você começar a fazer discípulo? Não, você parou no posto, teve uma oportunidade de falar de Jesus? Fale. Parou para jantar, para almoçar? O garçom deu uma brechinha? Fale de Jesus. Ah não, aqui não é lugar. É em tempo e fora de tempo, não existe tempo para salvação. É o hoje e agora. Você não sabe se você vai chegar na sua casa, e se você não chegar? Indo fazer discípulo. Não para. É ação em movimento. É o gerúndio. Indo, fazei. Indo, fazei. Se você não sabe o que é gerúndio, receba uma ligação de telemarketing, você vai saber. Nós vamos estar fazendo, providenciando, para estarmos fazendo o seu cadastro, né? Ação em movimento. Indo, fazei. Indo, trabalhar. O Senhor já fez a parte dele. Já nos comissionou e já nos deu as ferramentas necessárias para que nós possamos continuar a sua obra. Desperta, irmãos. Mãos à obra. Os campos estão brancos, prontos para a colheita. O que falta é eu e você, cheios do Espírito Santo, colocarmos os nossos pés em movimento, em direção àquele que
que necessita, e muitas vezes não sabe disso, mas nós estamos lá para falar, aquele que necessita da graça do nosso Deus, da graça salvadora. Vamos? Fala para o teu irmão aí do lado, vamos? Está despertado? Vê se o irmão está com o olho aberto aí, já estou vendo gente dormindo daqui. Desperta, irmãos. Hoje é o dia da graça. O Senhor está chegando. Um dos pastores, eu não me lembro qual foi, falou sobre as 10 virgens. Ficou dormindo. Perdeu o encontro com o Senhor. Irmãos, não fique cochilando. Eu me lembro quando eu estudava no Senai, esses dias mesmo, foi em 1988, eu dormi no ponto uma vez. Eu acordava muito cedo, a gente entrava às 7, no Senai, e eu sentei no ponto e dormi. Eu acordei, era 8 e pouco, ninguém para me chamar, pegaram o ônibus e foram embora. Perdeu. E para explicar para o meu pai, que eu dormi no ponto. Geraldinho, quem? Não durma no ponto, irmãos. Não durma. O Senhor vem. Nessa mesma ministração, vem como um ladrão. A hora que você menos espera. A palavra diz que nesse dia, as pessoas se casarão e se darão em casamento. Ou seja, vai ser um dia comum, um dia normal, o dia a dia. E nós vamos ficar distraídos? Lembrei que eu não tenho nenhum discípulo, e agora? O Senhor está lá, eu estou vendo ele já, agora não dá mais tempo, agora não adianta mais. Sabe por quê? Porque no momento que o Senhor chegar, todo joelho vai se dobrar. Inclusive o meu e o seu. Finalizando. Atos capítulo 13, versículo 47. Porque o Senhor assim nolo determinou. Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. O Senhor te constituiu luz, o Senhor te chamou, o Senhor te comissionou, foi Ele tem autoridade para isso, Ele te criou, Ele te formou no ventre da tua mãe. Você não é um desconhecido do Senhor, você é um conhecido do Senhor. Ele te conhece bem, Ele sabe quantos fios tem na tua cabeça, quantos fios de cabelo tem na tua cabeça. Ele sabe o momento em que você deita e o momento em que você se levanta. E o que Ele tem feito para manter você vivo, nesse intervalo que você dorme. Que você perde a consciência, mas Ele não perde. Ele está muito consciente do seu propósito eterno. E você, irmão, e eu, nós estamos incluídos nesse propósito. Está na hora de trabalhar. É agora. E você foi o escolhido. Desperta, mãos à obra. Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.